Gente, tava aqui estudando, dando uma olhada no material, porque eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho a cloroquina e hidroxicloroquina para vocês. E aí, olhando a notícia, eu vi que teve mais um caso, agora de um garoto chamado João Pedro, 14 anos, que faleceu em um tiroteio, né, por um policial. Bom, mais um jovem de uma comunidade, de uma favela, negro, que 14 anos, que faleceu, vítima do Estado. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês, que eu acho muito engraçado. Muita gente fala de meritocracia quando pensa no sucesso, né? Nas coisas boas que ele consegue, tudo que ele ganha. Mas ninguém pensa na meritocracia quando nos erros, nos problemas, nas consequências ruins do que a gente faz. E esse menino que faleceu hoje, ele é mérito, a morte dele é mérito nosso, né? Nosso, classe média alta, rico, classe média, que deixamos uma parte do Brasil, literalmente, uma pequena parte, não uma pequena, né? Uma parte do Brasil, uma grande parte do Brasil, com o Estado mínimo. Sim, Estado mínimo. Acho que o maior exemplo de Estado mínimo no Brasil é a favela, a comunidade. Porque ali é onde menos tem Estado, exatamente, onde menos tem Estado. É ali onde tem mais competição de mercado de drogas, mercado de crença, mercado de todos os tipos, sem regularização nenhuma. Deixando com quem for mais forte, domine. Ali é um anarcocapitalismo total, entendeu? Onde não tem um Estado para proteger ninguém. Estado mínimo. E a gente, de novo, nós temos mérito. Sim, você, nós temos mérito na morte desse menino. Pode não ser um mérito direto, eu concordo, não foi a gente que matou. Sim, mas a gente tem um mérito indireto em deixar com que essas pessoas sofram de novo. Eu, por exemplo, pago um imposto e eu chego e falo assim, mas eu pago esse imposto, eu quero esse dinheiro de volta. Eu não estou investindo. Se eu estou investindo numa sociedade com o meu imposto. Então, por que não cobrar que o meu imposto vá para essa comunidade e ajude essa pessoa? Ao invés de exigir que, eu pago o imposto, a minha rua tem que ficar mais limpinha, tem que ficar mais bonita, né? Para apresentar ainda que eu sou mais classe alta ainda. E não. A gente continua fazendo isso, ao invés de exigir, falando, não, eu acabei de te dar o dinheiro. Agora, Estado, eu te dei esse dinheiro, vai lá e faz uma rua nova para essa pessoa. É meu dinheiro. Eu estou te falando para você fazer isso. Porque ali, o imposto, ele é que serve para fazer essa correção, essa distorção que existe na sociedade. Porque se você esperar uma boa vontade da pessoa, enquanto outros morrem, enquanto uma criança de 14 anos morre, eu tenho culpa nisso, de eu esperar. Eu esperar me faz ter culpa nisso. Eu não fazer nada, eu entregar o dinheiro e pedir dinheiro de volta do governo, do Estado, não do governo, do Estado, eu tenho culpa desse menino morrer. Porque ele não tem mérito de ter falecido. Ele não tem mérito de ter nascido numa comunidade, numa favela, pobre e extremamente vulnerável. Ele não tem mérito nisso. Mas eu e você temos parcialmente mérito, um mérito parcial, na morte desse menino. Para a gente deixar o Estado mínimo nessas comunidades, sem fazer nada para ajudar. Às vezes a gente pode até falar assim, mas eu faço caridade, não sei o que, tal. Isso tudo que bom, continue fazendo. Eu não estou falando para você não fazer, mas isso tinha que ser o a mais. Não tinha que ser o essencial, o fundamental, o alicerce de uma sociedade que ajuda. Não, tinha que ser um a mais. Olha, eu tenho essas pessoas que elas sofrem um pouquinho com a diferença, diferença pequena, não precisa ser muito, e agora eu dou um conforto a mais. Não tinha que ser o essencial a sua caridade. Então ali, o João Pedro é vítima de um Estado mínimo numa comunidade, numa favela. Tá? Uma outra coisa que eu acho interessante, que eu queria comentar nesse vídeo, tem uma coisa muito comum, né? O João Pedro, ele caiu em mais uma
diria, mas um estereótipo de vítimas desse estado mínimo. Vamos ver se vocês descobrem. Ele é negro. É negro. E eu sei que as pessoas vão falar, né? Eu conheço muito, né? Eu já tive do outro lado dos argumentos. Eu sei que as pessoas vão falar assim, mas é lógico, ali tem mais negros. Então vão morrer mais negros. Mas você já parou a parar que morrem mais negros em qualquer espectro da sociedade? Em qualquer parte da sociedade? Sério? Se você olhar bem, morrem por racismo, porque são mais vítimas, os negros. E não são só os negros vítimas da comunidade, mas policiais negros morrem mais. Então eu acho que é bom a gente parar de pensar nisso também, nessa estrutura racista, esse racismo estrutural da nossa sociedade. E não falo só, porque é muito comum a pessoa falar assim, mas isso é do Brasil. Os Estados Unidos é pior, eu concordo. Eu concordo. Depende de quem a gente vai falar que é pior também. Mas lá realmente já foi institucionalizado, né? Aqui não, mas nós não podemos negar que o nosso racismo é forte. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, uns detalhes, pequenos detalhes, do que eu estou falando, tá? Sobre as vítimas. Olha só. Esse aqui é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. E aí eu vou falar algumas coisas, alguns raciocínios baseados nesse anuário, tá? Não é baseado no meu achismo ou num curso arbitrário, metafísico, como diz Olavo Carvalho. Tá? Não, nada de Olavo Carvalho aqui. Vamos lá, vamos olhar de honestidade intelectual. Então vou pegar aqui, ó, Fórum de Segurança, o fórumdesegurança.org.br, esse é a fonte. Vocês podem observar aqui o ESN, vocês podem procurar, fiquem à vontade, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu vou descer nos infográficos para vocês terem uma ideia. Olha só, aqui então é um infográfico mostrando violência em números 2019, tá bom? Tem vários dados interessantes, procurem, é muito bom, tá muito bem completinho, é excelente esse relatório. Ele mostra não só vários aqui, inclusive mortes por armas de fogo, e também tem feminicídio, que eu posso depois explicar também, falar um pouquinho sobre o meu raciocínio em cima do feminicídio. Mas eu vou focar nesse de cá, que é mortes decorrentes de intervenções policiais. Se a gente olhar, 99% das vítimas são homens. Obviamente, muita gente vai falar assim, tá vendo? Homem morre mais, homem é mais vítima que mulher. Gente, peraí. Quando a gente fala do feminicídio, a gente não fala só da vítima ser mulher. A gente fala de quem está matando as mulheres. Tá? É uma relação de assassino e vítima. Tá? É uma relação. Então você olhar homem matando homem matando mulher, mulher matando homem, mulher matando mulher. Então o que a gente vê é que tem uma correlação, tem um número de homens matando mulheres é muito maior do que de mulheres matando mulher, tá? Só para o pessoal, antes de começar esse argumento, quando eu apresento esses dados, pensar duas vezes para não falar besteira. Bom, então a gente vê vítimas, a grande maioria das vítimas são homens, 75%, quase 75% e meio são negros. São negros, então as vítimas são negras. Eu sei, vai ter gente que vai argumentar que a maior parte da população na favela ou nas comunidades são negras. Beleza, então a gente entra com mais um argumento. Então nós estamos marginalizando negros. Nós estamos num ponto em que estamos empurrando mais negros para uma marginalização, para a pobreza, para o desespero. Tá? Então é isso que é interessante pensar. Aí a pessoa pode falar, não, mas é mérito deles. Então tá bom, então vamos colocar uma sociedade 50-50, negros e brancos, e vamos ver no final se vai ter mais negros ou mais brancos dentro da classe média alta. Porque, que eu me lembro, a gente saiu basicamente 0% e 100%. 0% negros, que estavam entre os ricos, já que todos eles eram escravos, e depois 100% branco, que eram ricos. E aí, de repente, agora a gente está vendo mais negros entrando na classe mais rica. Então a gente começou 0-100 e agora está aumentando um pouquinho. Vamos começar 50-50 e vamos ver como é que vai ser? Porque esse argumento de que tem mais lá, ele tem mérito nosso de empurrar eles para lá também, tá? Primeira coisa. Então vamos lá. Então o que a gente vem aqui, estatística oficial é mais negros morrem. A pessoa fala assim, não, isso não quer dizer racismo. Então tá bom, então vamos lá. Então vamos olhar aqui os dados de mortes de policiais, tá bom? Olha que interessante. Quase 52% dos policiais mortos são negros.
Então significa o quê? Quem está fazendo a segurança da classe média alta, né? Porque já que os policiais não conseguem fazer segurança dentro da comunidade, já que o Estado é mínimo dentro da comunidade, inclusive de segurança pública, os policiais, aqueles que fazem a nossa segurança, os que morrem mais são negros. Então o que a gente está fazendo? A gente está colocando negro para matar negro. É isso. É isso que nossa classe média está fazendo. Esse é o nosso mérito. O nosso mérito, o nosso sucesso é colocar negros para matarem negros. Esse é o nosso sucesso. Então a meritocracia que nós temos é conseguir colocar negros para matar negros. Vocês estão vendo a cagada, o erro, o problema que a gente vem criando, o problema social que a gente sustenta? E o mais triste, aí eu não achei dados aqui, não está falando para mim os dados dentro dessa informação aqui, ó. Mais policiais vítimas de suicídio do que assassinados no horário de trabalho. Nós estamos colocando os policiais em situação de estresse grande, depressão e suicídio. Então morrem mais policiais vítimas de suicídio do que assassinados no horário de trabalho. Sério. Eu não sei quantos desses suicídios são de negros e brancos dentro dos policiais. Mas isso mostra que as pessoas que nós escolhemos para nos proteger, segurança pública, estão morrendo, seja assassinados, seja de suicídios. A gente está colocando essas pessoas, nós estamos literalmente colocando mais negros, para matarem uns aos outros e suicidarem. Olha só, quer dizer, suicídio não posso falar isso por causa, como eu falei, não tem esses dados. Mas olha o que a gente faz com policiais. Aí, obviamente, a pessoa vai falar assim, por isso tem que armar, não sei o que, tem que proteger. Concordo, tem que proteger, tem que preparar melhor os policiais. Mas sabe um problema disso? Quando a gente vai falar que a gente tem que proteger os policiais, não vamos falar que a gente tem que liberar armas, não? Sabe por quê? Porque quanto mais a gente fala de liberar arma, quanto mais a gente fala isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um trabalho muito interessante, esse aqui, ó. Firearm Legislation and Fatal Police Shootings in the United States. Então é um trabalho, agora, se não me engano, de 2019, deixa eu achar aqui, ó. Olha só, publicado em 2017. 2017, comparando o número de mortes de policiais entre estados dos Estados Unidos. Ou seja, nós normalizamos um país, tem as diferenças entre estados, nós sabemos isso. Tem diferenças culturais entre estados dentro dos Estados Unidos, mas normalizamos um país e vamos comparar a legislação de armas de fogo com o número de mortes de policiais. Então vamos lá. Vamos descer aqui, que eu vou mostrar o dado para vocês. Esse de cá, tá? Essa tabela aqui, ó. Reparem só, o que eles fazem aqui? Eles separam os estados, tá, americanos. Eles fazem o Brady Score. O Brady Score é uma lei para restrição de armas de fogo. Então, quanto mais alto é o número, mais restrição, mais leis contra a posse e porte de armas de fogo tá? Então, a gente vê Califórnia mais rígido. New Jersey e Maryland também são rígidos. Connecticut, New York, Hawaii, Massachusetts, todos eles, Illinois, todos esses aqui são muito rígidos no controle de armas de fogo, tá bom? E aí eles quantificam, obviamente, número de encontros fatais, tá? De policiais, então a gente está falando de policiais, número de encontros fatais, por ano, normalizado por milhão de população, porque é importante normalizarmos pelo número de população. Pode ser que um estado tenha muito mais população, aí óbvio vai aparecer mais mortes. Então se você normalizar pela população, você tem uma proporção mais realista. Tiros, né? Tiroteios de policiais, também em número de policiais mortos em tiroteios, tá? E aqui eles têm a característica, né? A característica, né, étnica do policial. Se ele estava armado ou não estava armado, se ele é homem, se é mulher, tal. Então tem todos esses dados aqui. Então quem quiser entender esse artigo, recomendo. É muito bem estruturado o artigo. Vale a pena olhar. Bom, e aí a gente olha aqui, eu vou fazer só aqui, antes de eu entrar no gráfico de correlação, eu vou mostrar aqui, ó, em números aqui, ó. Se a gente olhar os estados, vamos olhar até o décimo estado aqui com mais
rígida restrição a armas de fogo, tá bom? A população. Essa é a população. Então, até o 10º. Se a gente olhar a proporção normalizada por milhão, a gente vê que está por volta de 1, tem aqui o Hawaii que está um pouquinho mais, tem Califórnia que está um pouquinho mais, é 4, mas aí 1, 2, tá vendo? Até o 10º aqui, ó. Até o 10º, entre 1 e 2 e pouquinho, até o 4 aqui por causa desses outliers aqui, desses que estão fora do desvio padrão aqui, tá bom? E aí a gente chega e desce para os 10. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, até, então esse aqui, ó, os 10 mais violentos, onde tem mais, os que tem menos restrição à arma de fogo. Então, Kansas, Idaho, Arkansas, Mississippi, Kentucky, New Mexico, os famosos, Arizona, Alabama, Georgia, todos eles aqui, famosos porque não tem controle de porte ou posse de arma. Então, mais leve com relação a isso. Olha como é que quais são os números de morte quando é normalizado por milhão. Olha aonde chega. Chega a 10 no caso do New Mexico. Mas a gente vê 4, 6, 3, 4. A gente não vê 1. Tá? É maior. Enquanto o outro tem 1,5, a gente tem pelo menos o dobro. A média em dobro da morte de policiais por arma de fogo em estados que liberam a arma de fogo para a população, tá bom? Ou seja, a população com arma de fogo, se a gente for pensar nisso, ela não está protegendo o policial não, tá? A gente está vendo uma coisa bem correlativa aqui, bem forte, por sinal. Aí quando a gente vai olhar nesse gráfico aqui, esse gráfico ele mostra o seguinte, no eixo Y, a gente tem número de mortes de policiais, tá? Por milhão de pessoas. Então aqui são o número de policiais por milhão. Então aqui a gente vê que a maioria dos estados... E no eixo X, nós temos a força de a rigidez, a restrição de porte de armas, ou outras coisas, a lei contra o porte ou a posse de armas. E a gente observa que quanto mais rígida a lei, se a gente olhar essa correlação aqui, ó, quanto mais rígida a lei, menor é o número de mortes. Então a gente vê que os pontinhos aqui desse canto, onde a lei é mais rígida, eles estão mais baixos, eles estão aqui por volta de 2, tá vendo? Nessa parte de cá, do que esses que têm uma lei com maior liberdade a porte ou posse de armas. Então tá vendo aqui, ó, tá bom? Bom, num vídeo no passado, acho que se não me engano eu fiz no ano passado, eu falo sobre essa correlação com o número de mortes de mulheres e eu mostro o artigo falando sobre isso. Esse é mais um dado mostrando que liberar porte ou posse de armas vai matar quem a gente coloca para nos proteger. Eu acho que o policial não devia ser a favor disso, não. Finalizar. Lógico, lembrando que o trabalho ele é correlativo, ele não é causal, a gente não tem essa informação de nenhum estado longitudinal mostrando, bom, não que eu saiba, tá? Eu posso procurar. Se tem algum estado que depois que tem a proibição do porte ou da posse de armas, se tem redução da morte de policiais, isso seria interessante, que aí teria uma certa causalidade, mas nós temos um dado correlativo muito forte, tá? Mais um, não é um só único, mais um dado correlativo que mostra isso. E lógica, né? Só pensar em lógica, sem o viés de confirmação de que a gente quer ter aporte ou posse de armas, tá? Então vamos lá. Então o que a gente pode olhar isso tudo? Mais vítimas são negras de policiais, mais policiais mortos são negros. Nós temos que corrigir isso. Porque nós brancos, principalmente da classe média alta, né, e da classe média alta, média alta e ricos, temos mérito sim na morte desses policiais. Porque nós continuamos colocando negros contra negros. Pessoas marginalizadas contra pessoas marginalizadas. Tá bom? Essa é a primeira conclusão que eu coloco. A segunda conclusão é: a solução pregada por esse governo não é solução. Esse é um desejo. Ele quer um viés de confirmação, porque ele tem o desejo de ver isso acontecer, que é as pessoas terem liberação do porte de armas. Provavelmente porque ele deve ter ficado muito irritado quando um policial do IBAMA pediu para o nosso presidente para ele sair de uma reserva, né? Ele foi autuado e depois ele despediu esse fiscal. Bom, o que acontece? Arma não é a solução, porque quem morre com o porte de armas são uma das pessoas, um grupo que morre também com
morre também com porte de armas ou posse de armas, são policiais. E qual a proporção dos policiais que são mortos? Negros. Então a liberação do porte de armas ou da posse de armas também mata negros. Quem mais vai ser vítima são os negros. Eu não queria falar esse vídeo. Eu estava preparando de verdade falar um vídeo para falar de cloroquina, falar de isolamento social, mostrando dados científicos sobre o assunto, tá? As novidades. Mas essa notícia foi triste, me deixou muito cabisbaixo, óbvio, mais uma notícia, e eu tinha que falar disso, porque se não falar é mais uma morte, né? E de acordo com o nosso presidente, eu sei, todo mundo vai morrer, mas eu não acho isso. Eu acho que todo mundo tem nome, né? E todo mundo tem uma família, e a morte afeta todo mundo, tá bom? E para as pessoas empáticas, infelizmente, infelizmente não, que bom, afeta bastante, tá bom? Beijo para vocês e se cuidem.